Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, essa aqui é a segunda parte da aula sobre experimentação e nutrição de não ruminantes. Se você não viu a primeira parte, tá? Corre lá, tá? Veja para depois você voltar aqui, ok? Então, para começar, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Muito bem. Estamos então falando sobre ensaios de digestibilidade in vivo, ok? Em vivo, lembrando que é aquele que você faz no animal, utilizando animais, ok? Digo isso porque existe também os in vitro, ok? Que é tema de uma das nossas aulas que está aqui no canal, ensaios de digestibilidade in vitro, que são muito importantes também, principalmente a nível de pesquisa, ok? Bom, esses ensaios em vivo, eles avaliam o teor do nutriente que desaparece durante a passagem pelo trato gastrointestinal. Ou seja, nós avaliamos um dos nutrientes do alimento. Normalmente, a gente trabalha com a digestibilidade da energia, principalmente, ou da proteína, ok? Bom, para deixar mais claro, tá? Pega esse esquema aqui, ó. Você verifica a quantidade do nutriente que o animal está comendo, aqui no caso a proteína, e verifica o que excretou, ok? A diferença é o que fica, o que foi absorvido. É claro que aqui, né, existem vários erros associados, que a gente vai explicar mais para frente. Mas desta forma, a gente estaria trabalhando com a digestibilidade aparente, digestibilidade fecal aparente, ok? Então, nesse exemplo de fácil compreensão, a nossa digestibilidade seria de 80% em porcentagem. Normalmente, eu considero a quantidade de nutrientes que o animal ingeriu em um período de tempo, ok? E a quantidade, né, de nutrientes nas fezes naquele mesmo período de tempo. Bom, aqui para deixar mais claro, são as gaiolas metabólicas que se utilizava antigamente, ok? Para se verificar a digestibilidade, o valor nutricional dos alimentos, ok? São gaiolas mais antigas que, na maioria das vezes, nem são utilizadas. Pessoal, então agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais essa questão da digestibilidade e nós vamos começar pela digestibilidade fecal, ok? A digestibilidade fecal é a digestibilidade medida exatamente dessa maneira que eu falei para vocês, né? Você mede a quantidade do nutriente que entra e a quantidade que sai, ok? Ou seja, ela não leva em conta todas aquelas transformações que acontecem também a nível de intestino grosso. Ela não leva em conta o que a gente chama de fração endógena, que são os micro-organismos, enzimas, sucos digestivos, descamação do epitélio. Ou seja, não é somente material não digerido. O que chega lá nas fezes não é somente o que não foi digerido, é muito mais. Se você estiver analisando proteína, vai ter muita proteína em enzima, suco digestivo, micro-organismo, descamação epitelial, e isso é claro que vai gerar um erro. Se você está avaliando energia, digestibilidade da energia, isso também vai gerar um erro muito grande. Então, quando você faz a digestibilidade fecal, você não leva em consideração, ok, tudo isso aí que a gente está falando. Ou seja, aqui há um erro associado a essa metodologia de determinação, ok? Bom, como que se corrige isso? É possível corrigir e determinar a digestibilidade verdadeira? Sim, é possível. Nesse caso, você teria que descontar a fração endógena, né? A digestibilidade passará a ser denominada digestibilidade verdadeira, porque anteriormente, dessa maneira que nós estávamos falando, era aparente, ok? Então, existe uma diferença entre digestibilidade verdadeira, que você considera a fração endógena, e a digestibilidade aparente, onde você não considera. Você somente mede a quantidade de nutriente que está sendo ingerida e a quantidade de nutriente que está sendo excretado. Nada disso, ok? Bom, existem métodos diferentes, ok, para se determinar essa fração endógena. E aí depende, é claro, de cada espécie animal, mas existem métodos específicos para que você desconte a fração endógena, ok? E trabalhe com valores mais reais de digestibilidade verdadeira, ok?
Uma outra forma também é não considerar o intestino grosso do animal, ou seja, coletar material a nível de íleo, saída do íleo, que é a última porção do intestino delgado, o que nós chamamos de digestibilidade ileal. Imagina, por exemplo, que você está fazendo a digestibilidade dos aminoácidos e você vai ver a quantidade dos aminoácidos que entra e que sai. Se você coletar lá no final das fezes, vai sofrer muita influência da fração endógena, ou seja, seria digestibilidade aparente. Nós queremos digestibilidade verdadeira. Então, uma outra forma é coletar no final do intestino delgado, quando esses aminoácidos já foram digeridos e absorvidos em sua maior parte. Então, nesse caso, eu teria que coletar a nível de hilo através de uma cânula, ok? Existem também outros procedimentos a nível experimentais que ligam, tá, esse íleo ao ânus do animal, mas isso eu acredito que está cada vez mais em desuso, principalmente a partir aí de uma maior atuação do comitê de ética. Hoje é muito mais difícil você fazer cirurgia animal para experimentação, né? Bom, aqui para ficar mais claro, vamos utilizar um esquema, um animal, a digestibilidade em suínos, ok? Eu estou trabalhando aqui com proteínas, aminoácidos, o animal vai ingerir. Se por acaso eu meço aqui a nível de fezes, nós estamos trabalhando com digestibilidade aparente, ok? É sempre importante a gente buscar trabalhar com digestibilidade verdadeira. Então, é ideal que eu colete aqui, ó, no final do intestino delgado, início do intestino grosso, ok? Aqui no íleo. Por isso, também é chamada de digestibilidade ileal, ok? Então, é claro que, como talvez eu não vou conseguir coletar todos os aminoácidos ingeridos, tá? Eu vou precisar de um indicador, que eu vou contar para vocês daqui a pouco o que seria esse tal de indicador, tá? Bom, então, basicamente, quando a gente fala em digestibilidade, nós temos dois métodos básicos, ou coleta total, ou você faz indicadores. Coleta total, você vai coletar tudo, todas as fezes ou todo o material que aquele animal está excretando para você determinar a digestibilidade, seja ela ileal, seja ela verdadeira ou seja ela aparente. Na coleta total, nós utilizamos, por exemplo, redes coletoras. Esses coelhos aqui na gaiola estão participando de experimento com coleta total. Tudo que o animal defeca, ok? Está aqui embaixo. Aqui esse cachorro, a mesma coisa, ok? E aqui, nesse caso, este animal aqui, esse equino, tem um saco coletor que vai coletar todas as suas fezes. É óbvio que, para fazer coleta total, o animal deve estar preso em um ambiente, ok? Bom, é claro que um método onde o animal fica preso durante todo o tempo pode atrapalhar o comportamento alimentar dele. É óbvio que isso depende muito da espécie que nós estamos falando, ok? Um equino, por exemplo, com esse saco, pode ser que tenha dificuldade, maior dificuldade de locomoção, e isso atrapalhe no seu comportamento alimentar, por exemplo, ok? De qualquer forma, esses métodos aqui são todos com coleta total, onde você vai fazer toda a coleta, tá ok? Daquele material excretado pelo animal. Aqui nós estamos falando de digestibilidade aparente. Não se esqueça também que existe uma forma de determinarmos a digestibilidade verdadeira, ok? Bom, e no caso de um animal que está mantido a pasto, sem esse saco que eu mostrei para vocês, um bovino, por exemplo, como saber a quantidade de nutrientes excretado por ele? Olha só, você precisa dessa quantidade de nutrientes excretado para calcular a digestibilidade daquele nutriente. Você vai saber a quantidade que ele ingeriu, isso é fácil, ok? Mas saber a quantidade que excretou depende muito. Se o animal está preso, você pode fazer coleta total. Se não está preso, fica muito difícil. E você tem que utilizar um indicador ou marcador, considerando-se que esse marcador, né, esse indicador, será distribuído homogeneamente em suas fezes. É como você dá um concentrado para esses animais que vão ficar a pasto, e antes você misturar uma substância ali para que isso seja homogeneamente distribuído nas fezes. Depois você vai analisar uma quantidade de fezes e vai descobrir, pela quantidade de indicador, a quanto que aquelas fezes representam do total.
porque você não vai ter acesso a todas as fezes, porque isso vai estar espalhado no pasto. Você analisa pelo indicador. Para ficar mais claro, vamos falar de exemplos. Olha só. Nós temos aqui, muito comum, muito utilizado antigamente, o óxido crômico, mas há uma tendência de utilizar outros tipos de substância. Aqui nós estamos dando exemplo da lignina purificada, tá? Lá na UFMG é muito comum, existe um grupo de pesquisa lá da professora Heloísa Saliba, tá? Que trabalha com a lignina purificada como indicador. Pode ser também, porque ela não é digerida. O indicador não pode ser digerido no processo digestivo. Ele tem que sair intacto e ser homogeneamente aí distribuído nas fezes. Bom, então, para ficar mais claro, exemplos. Considere que o animal ingeriu durante 4 dias 20 quilos de um alimento, e pode ser um concentrado, ok? Com 0,1% de indicador. 0,1% é uma parte em cada 1.000. Então, se ele ingeriu 20 quilos do alimento, ele ingeriu 20 gramas do indicador. Você sabe porque você colocou e você pesou essa ração. Depois, nesses mesmos 4 dias, né, você coletou 5 quilos de matéria seca nas fezes e você analisou essas fezes. E você verificou que essas fezes continham 0,05% do mesmo indicador. Considerando 0,05% de 5 quilos, você vê que o animal excretou 2,5 gramas desse indicador. Olha só, ele ingeriu 20, mas excretou 2,5. Quer dizer que esses 5 quilos de matéria seca era somente uma parcela do que ele excretou das fezes dele a nível de pasto. Você vai ter que considerar isso, ok? Quando você vai calcular a quantidade de nutrientes, tá? Ou seja, se você considerar essa fração de 2,5 por 20, ele excretou 12,5% somente. O restante 87,5% está espalhado no pasto, você não teve acesso. Então, a fração de nutrientes recolhida representa somente 12,5% do total de nutrientes excretados. Ou seja, se deve extrapolar os valores. Você vai analisar aquelas fezes, por exemplo, você vai analisar a quantidade de proteína das fezes e considerar essa proporção para você saber a quantidade real, total de proteína que o animal excretou naquele tempo, ok? Então, indicador é muito importante a nível de animal que está solto a pasto, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre determinação do valor nutricional de um alimento. Primeiramente, o que é o valor nutricional? É o quanto que aquele alimento possui de nutrientes. Essa determinação pode ser a nível de laboratório, eu posso fazer algumas análises bromatológicas, por exemplo, da proteína bruta, cálcio, fósforo, citrato etéreo, isso também é valor nutricional. Quando a gente fala de determinação do valor nutricional a nível experimental, nós estamos falando principalmente em nutrientes que consideram a digestibilidade, como, por exemplo, energia metabolizável, energia digestível, proteína digestível. Isso tudo necessita experimentação e é óbvio que depende da espécie que nós estamos falando. Por exemplo, o valor de energia metabolizável do milho para aves é diferente do valor de energia metabolizável para suínos, porque cada animal tem um trato gastrointestinal diferente e vai aproveitar os nutrientes de maneira diferente, ok? Bom, se você pudesse escolher, qual seria então o melhor método para verificar o valor nutricional do alimento? Seria simplesmente dar aquele alimento puro para o animal comer e você verificar, né, a quantidade de nutriente que entra e que sai, como, por exemplo, a quantidade de energia que ele ingeriu naquele alimento e a quantidade de energia que ele excretou naquele período. Mas isso, meus amigos, é quase que impossível, porque o comportamento alimentar vai ser bastante diferente, a fisiologia digestiva vai ser bastante diferente se o animal comer somente aquele alimento, o que é muito difícil. Então, não tem como você trabalhar com alimento puro na maioria das vezes. O que você faz é trabalhar com o método da substituição. E esse método é muito importante e foi utilizado para a gente chegar, né, a esses valores tabelados que nós temos hoje. Hoje você, por exemplo, quando pega lá a tabela do Rostang, vários dados surgiram desses métodos que a gente vai falar, ok? O método da substituição, onde você tem uma ração basal, que é uma ração referência, uma ração normal, você vai substituir parte dessa ração
por um alimento e fazer uma nova ração. Então, você tem duas rações, vai testar a digestibilidade dessas duas rações e depois, através de uma fórmula, ok? Que é essa famosa equação de Matheson, 1965, que eu demorei a achar quando eu precisei dessa equação. É o tipo da coisa, todo mundo cita isso no trabalho científico, mas ninguém coloca a bendita da equação no trabalho. Então, eu demorei a achar, utilizei essa equação quando eu precisei determinar o valor nutricional de um alimento, no caso, o valor de energia digestível ou proteína digestível de um alimento, ou metabolizável, claro, né? Então, parte dessa ração será substituída pelo alimento teste e o efeito disso será avaliado de acordo com a equação de Matheson, ok? Bom, chama atenção que quanto maior esse nível de substituição, mais confiável tende a ser a equação, né? Chega um ponto, isso depende do alimento, que não dá, né, para você substituir. Isso pode ter alguns prejuízos a nível de fábrica, a nível de tecnologia de rações, peletização, ok? O animal pode simplesmente não comer, dependendo da palatabilidade do alimento teste que você está testando. Mas normalmente aqui, ó, se você trabalhar com níveis de 20 a 40%, já está de bom tamanho. Então você pega uma ração basal, substitui ela por 30%, por exemplo, mede a digestibilidade da ração basal e da ração teste e depois trabalha aqui com essa equação, considerando aqui também o nível de substituição. Isso aqui vai te dar, por exemplo, um valor de energia digestível de um alimento. Da onde que surgiu aqueles valores lá, aquele monte de valores que Rostanho coloca na tabela dele? Do método da substituição, por exemplo. Ok? Então, isso é muito importante. Para vocês terem ideia, aqui foi o valor que nós determinamos para coelhos aqui no IFMG Bambuí, utilizando essa metodologia da substituição. Nós pegamos casquinha de milho, ok? Fizemos uma ração basal, depois entramos com a casquinha de milho em uma certa porcentagem, substituindo uma parte dessa ração, avaliamos a digestibilidade das duas rações para coelhos e chegamos ao valor de 1.656 quilocalorias de energia digestível por quilo de casquinha de milho, ok? Aí eu pergunto para vocês, onde que o nutricionista vai utilizar esse valor? Vai utilizar, gente, quando ele for formular. Por quê? A necessidade nutricional do animal, né, necessita de um valor, você precisa entrar com valor no programa de necessidade nutricional, e é claro que cada alimento que você está utilizando para formular tem que ter um valor de energia digestível. Então, o programa vai só cruzar essas informações. Você precisa, então, desse valor para abastecer o seu programa de formulação, que é muito interessante, ok? Existem outras formas de determinar esse valor? Sim, por equação de predição você consegue, mas você não tem exatidão. Talvez por equação de predição você poderia chegar aqui a 1.590 ou 1.720, isso aqui depende da equação, né? O processo mais exato é sempre esse processo em vivo, essa determinação experimental, ok? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre níveis de inclusão ou níveis de substituição dos alimentos. É muito importante também e é um dos experimentos que mais se fazem em grupos de pesquisa que trabalham com esse tema de alimentos alternativos, ok? A pergunta que a gente vai responder quando a gente trabalha com experimentos assim é: até quanto eu posso incluir um determinado alimento sem haver prejuízo no desempenho, ok? O que a gente não quer é que o desempenho caia, então a gente vai determinar exatamente até quanto que a gente pode colocar. Lembrando um detalhe muito importante a nível de formulação: cuidado para não colocar ingredientes alternativos demais dentro do nível de inclusão, que o efeito antinutricional pode se acumular quando você coloca vários. Pessoal, normalmente a gente trabalha com esse tipo de experimento para ingredientes com algum tipo de limitação. Algum ingrediente novo, algum ingrediente regional, ok? Algo que não foi testado ainda para aquela espécie, para aquela categoria animal, né? Aqui, por exemplo, eu estou falando de ingredientes com limitações. Farelo de girassol tem muita fibra, farelo de algodão tem o gocipol, raspa de mandioca, tá ok? Tem uma quantidade expressiva de amido, dependendo do animal, isso pode ser ruim. Farinha de sangue, farinha de penas, né? Normalmente a palatabilidade é muito ruim.
Ou seja, você tem N elementos aqui que você tem que testar para alguma espécie antes de trabalhar com ela a nível de formulação. Por exemplo, eu quero trabalhar com aveia para pacu, que é um peixe, mas ninguém nunca fez isso aí para pacu, ninguém nunca fez uma experimentação para saber até quanto que eu posso colocar de aveia na dieta do pacu sem que haja queda no desempenho. Então é óbvio que isso necessita de um experimento avaliando isso aí. Bom, uma observação importante aqui, ó. Rostanho 2011-2017 já trazem os níveis de inclusão dos principais ingredientes para aves suínos, determinados a partir de experimentos como esse aqui que eu estou falando com vocês, ok? Bom, mas como que eu vou avaliar os níveis de inclusão? Cada nível de inclusão tende a ser um diferente tratamento, ok? Por exemplo, imagina que eu quero trabalhar com feno de alfafa para suínos. A minha pergunta que eu quero responder com minha experimentação é: qual a maior porcentagem de feno de alfafa que eu posso incluir sem que haja queda no desempenho produtivo desse suíno? Ok? A gente sabe que feno de alfafa é um ingrediente que tem muita fibra. Pode ser que se eu coloque muito dele para o suíno, eu tenha uma queda no desempenho, mesmo equilibrando os demais princípios nutritivos, ok? É óbvio que aqui nós estamos falando de um aumento da taxa de passagem, uma mudança da fisiologia digestiva, principalmente a partir do ingrediente fibroso. Então, como que eu faria isso? Eu iria trabalhar com níveis variados, ok? E construir uma curva para mim analisar isso a partir de uma regressão linear. Quais que poderiam ser esses níveis? Ó, primeira coisa é o tratamento controle, é aquela dieta referência, dieta basal que eu falei para vocês. Então, esse tratamento controle não tem nada de feno de alfafa. Nós vamos comparar os demais com ele, ok? Então, tratamento controle, tratamento com 2,5% de feno de alfafa, 5, 7,5 e 10. Tem que ser assim? Não. Isso depende muito do alimento e do animal que você está trabalhando. Poderia ser 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou você poderia ter mais um tratamento de 6, entenderam? Então, é óbvio que para isso eu vou consultar também a literatura científica, né, para me ver o que já pesquisou para aquela espécie, quais são os níveis que normalmente se trabalha. Gente, o pesquisador, ele sempre tem que estar consultando a literatura, principalmente a literatura atualizada dos últimos 5 anos. Isso é uma das premissas básicas de alguém que trabalha com experimentação, é justamente saber o que está sendo trabalhado, o que está sendo publicado, para você estar sempre atualizado com aquilo ali, ok? Bom, provavelmente a resposta vai ser assim, ó. Imagina que eu esteja avaliando o ganho de peso diário. Se é um alimento alternativo que tende a diminuir o desempenho, quanto mais eu aumento a quantidade, ok? Menor tende a ser o desempenho. Nesse caso, a nossa variável é o ganho de peso diário, ok? É óbvio que aqui depende de inúmeros fatores, ok? Depende muito do alimento que nós estamos falando. Pode ter alimento que não tem essa queda aqui na curva, ok? Bom, e para mim analisar o resultado aqui, eu poderia simplesmente ver aquele de melhor resultado e indicar, por exemplo, aqui 2,5%. A 2,5% a gente não tem queda no desempenho, então nós podemos colocar até 2,5% de feno da alfafa na dieta desses animais, né? Ou eu posso estudar essa curva aqui, fazer a regressão e chegar ao valor, por exemplo, de 3%, que está aqui. Até 3% eu não tenho queda. Isso depende, né? É ideal que você analise isso aqui por regressão linear, ok? Bom, outro uso dessa metodologia é avaliar os níveis de substituição por um alimento alternativo, ok? Você vai substituir aquele alimento que normalmente é caro, ok? Por um alimento alternativo. Nós podemos falar, por exemplo, em substituir o farelo de soja para frangos de corte por exemplo, farelo de girassol. Ou para suínos, substituir o farelo de soja, por exemplo, por uma farinha de carne e osso, sem que haja queda no desempenho. A gente pode falar de várias formas, várias substituições. Lembrando que hoje é uma tendência de substituir o alimento com base em sua matéria seca. É um detalhe experimental muito pequeno que pode mudar um pouco o nível de inclusão daquele alimento. O ideal é que a matéria seca desses alimentos seja muito parecida, ok? Mas isso o pesquisador pode considerar. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Olha só.
Vamos pegar coelhos. Imagina que eu esteja trabalhando com alfafa para coelhos. Alfafa, a gente sabe que é muito caro o quilo da alfafa. Ela é uma fonte de fibra excelente, pessoal. Ela é a rainha das leguminosas, conforme é chamada. Mas a gente sabe que a alfafa é muito caro aqui no Brasil, ok? Então eu quero substituir, por exemplo, esse feno de alfafa por feno do terço superior da rama da mandioca, ok? Essa parte, pega a rama da mandioca, corta ela, divide em três, ok? Pega a parte de cima, que tem mais folhas, ok? Vai ter uma quantidade maior de proteína e menor de fibras, ok? Ela seria, então, o alimento alternativo. Então, a pergunta é, até quanto que eu posso substituir o feno de alfafa pelo feno superior da rama da mandioca, sem que haja queda de desempenho? Para mim responder essa pergunta, eu teria que ter um tratamento controle, por exemplo, tá? Um tratamento com 25, 50, 75 e 100% de substituição, ok? Chega um ponto que essa dieta de 100% não vai ter feno de alfafa, ela vai ter somente feno superior da rama da mandioca como fonte de fibra para coelhos, ok? E a partir disso, você vai estudar o comportamento da curva. A partir da análise de regressão linear, você pode indicar um nível de substituição otimizado, ok? Pessoal, para a gente finalizar então essa aula, vamos falar rapidamente aqui das exigências nutricionais. Ou seja, exigência nutricional está muito ligado, né, para aves e suínos, aquela quantidade ótima daquele nutriente na ração, considerando-se um determinado consumo diário, ok? Então, a gente trabalha determinando essas exigências nutricionais a partir do método dose e resposta, onde você vai variando aqui a dose daquele nutriente e vai verificando, avaliando o desempenho produtivo desse animal. Aqui, por exemplo, é um experimento onde se avaliou o nível de treonina digestível, ok? É óbvio que as dietas são isocalóricas, tá vendo? A mesma energia digestível, a mesma proteína bruta, isso aqui provavelmente para suínos, ok? A mesma quantidade de lisina total e digestível, a mesma quantidade de metionina, a mesma quantidade de triptofano, cálcio, fósforo. Ou seja, as dietas são basicamente iguais. A única coisa que varia aqui, ok, é o nível de treonina que se quer determinar, ok? Então, é o método da dose-resposta, onde cada tratamento será o nível daquele nutriente específico, ok? Bom, provavelmente o gráfico vai ser isso aí, essa vai ser a sua resposta, ok? O que está dizendo esse gráfico? Bom, quando o nutriente está muito baixo, eu tenho uma queda no meu desempenho, aqui exemplificado pelo meu ganho de peso. Eu tenho um desempenho mais baixo, ok? Vai chegar aqui em um nível ótimo. É esse nível ótimo aqui, pelo estudo, pela matemática aqui dessa equação, eu vou estudar qual que é o meu nível ótimo aqui, vou determinar, né? Chega um ponto que isso aqui fica estável, tá vendo? Ou seja, não varia, se você aumentar a concentração do nutriente, não varia o desempenho, mas chega um ponto também que daquele nutriente demais, chega a ser tóxico. Não se esqueçam que o excesso de nitrogênio vindo de aminoácido deverá ser eliminado pelo corpo, e o corpo gasta energia para isso aí, ok? Então, chega um ponto que você tem queda no desempenho se você ter nutriente demais, ok? Então, o melhor nível de um determinado nutriente é aquele que proporciona o melhor desempenho de maneira mais econômica. Então, provavelmente está aqui, ó, o melhor nível daqueles resultados. Só voltando aqui, variamos de 0,45 a 0,57. Provavelmente 0,45 estaria aqui na subida, 0,57 estaria aqui mais no final, e o nível intermediário que vai me proporcionar o melhor valor. É óbvio, gente, que isso aí depende muito da espécie, depende do nutriente que nós estamos falando, né? O pesquisador que for fazer um trabalho desse aqui, ele primeiramente vai ter que consultar a literatura para ver como que ele vai começar. Se ele começa aqui com esses níveis e ele percebe que o nível de 0,57 proporcionou um desempenho até melhor que 0,45, né? Ele percebe que o melhor nível de desempenho ainda está aqui,
talvez seria necessário um novo experimento para continuar isso aqui e verificar acima de 0,57 o que acontece, para achar o nível ótimo. O nível ótimo pode ser além de 0,57, pode ser, por exemplo, 0,80. Então, é óbvio que o pesquisador tem que fazer, né, ele necessita fazer uma pesquisa inicial para determinar, para saber quais os níveis que ele vai utilizar, ok? Bom, aqui para deixar mais claro ainda tudo que a gente falou, a partir então da análise da regressão, a gente pode chegar nesse valor de ótimo. Aqui é um outro experimento onde se determinou os níveis de metionina mais cistino digestível, avaliando-se o ganho de peso diário, ok? Pega-se aqui o nível ótimo e esse nível ótimo será exatamente a necessidade nutricional. Veja aqui, ó, que cada ponto desse aqui, tá vendo esses quadradinhos? Era um tratamento. Porém, esses tratamentos, né, geraram uma equação aqui, ó, de regressão, que tem um elevado R2, tá vendo? E aqui verificou-se o ponto de máximo a partir da derivada dessa equação, onde se indicou o nível de 0,765, ok? De metionina mais cistina. Embora hoje, né, com a relação ideal de aminoácidos, há uma tendência de se determinar somente a lisina e a relação ideal de aminoácidos vir a partir da tabela, ok? Pessoal, então agradeço aí, muito obrigado vocês que acompanharam essa videoaula até aqui. Lembrando que foi dividido em duas partes, ok? Essa aqui foi a segunda parte. Se você ainda não fez inscrição no canal, rapaz, faz essa inscrição aí para ajudar aí no nosso trabalho e também para receber os nossos vídeos, tá? Desde já eu agradeço muito aos alunos das disciplinas de nutrição, aos alunos de fora também da nossa escola que têm se inscrito no canal, que me deixa muito feliz. A você profissional aí de fábrica de ração ou de campo, ok? Que está procurando se atualizar ou se esclarecer melhor a partir dos nossos temas. O meu muito obrigado de coração a todo mundo que acompanha esse canal. Valeu!